Olá, telespectador da TV Caravelas, esse é o Vale Conversar. O Vale Conversar de hoje, nós trataremos sobre o tema segurança pública e especificamente violência contra a mulher. Eu estou aqui hoje com a Ana Rosa, que é policial civil há 4 anos, ela é formada em Direito e pós-graduada em Segurança Pública e Criminologia. Ana, pode se apresentar para o nosso público aí? Eu sou a Ana Rosa, sou policial de civil aqui em Ipatinga, estou na corporação há 4 anos e desde que eu estou na polícia eu tenho trabalhado na delegacia de mulheres. Então o maior desafio da minha profissão é estar lidando com mulheres que passam por situações de abuso dentro dos episódios de violência doméstica, da Lei Maria da Penha, e também trato de assuntos como pedofilia e também os abusos relacionados à dignidade sexual da mulher, assédio sexual, estupro e demais crimes que têm a ver com a dignidade sexual da mulher. A gente falar sobre segurança pública, a violência, né, que está presente no dia a dia da população. Hoje o Brasil vive um momento de diminuição da desigualdade social. E muito se fala que a violência é gerada pela desigualdade social. Você concorda com isso? Mesmo essa desigualdade social diminuindo, o que ainda continua provocando essa violência? Moisés, primeiramente eu te agradeço pelo convite, tá? Espero que o bate-papo seja proveitoso e que eu possa de alguma maneira esclarecer alguma dúvida que o telespectador pode ter, né, a respeito de segurança pública. Obrigada. Ô Moisés, a questão do crime, a criminologia até trata de estudar o crime, o complexo do crime, né? Porque na verdade a gente não trata só do crime, a gente tem vários outros enfoques quando vai se falar de crime. Temos que tratar do criminoso, temos que tratar sim do crime e temos que tratar do que gera esse crime. A questão que você está falando da desigualdade, a desigualdade é um dos fatores, um dos complexos que leva, sim, à ocorrência do crime. E isso é chamado na criminologia de teoria marxista, né? Que baseou nos estudos de Karl Marx, falando que a desigualdade social, o sistema capitalista, ele vai gerar situações em que a pessoa, por não ter os mesmos acesso a tanta educação, a questão do poder de compra, ele vai acabar delinquindo. Mas a teoria marxista, ela é só mais uma teoria que estuda o processo do crime. Então, ela não é uma teoria que explica totalmente. Nós vamos ter a teoria da anomia, por exemplo, que é uma teoria de outro estudioso, que fala que quando o crime existe é porque a sociedade entende que a lei não existe lei, nega a existência da lei. É como se a sociedade tivesse querendo que tivesse uma nova reflexão. Nesse caso, você entende a violência como um grande problema no Brasil? É um grande problema no Brasil, Moisés, a violência. A violência no Brasil ela tem aumentado de forma preocupante. Inclusive, o Brasil, para quem não sabe, tem a 4ª maior população carcerária do mundo, né? A primeira seria qual? A primeira seria os Estados Unidos. Então, para você ver que a teoria marxista, ela não explica todos os casos, que nos Estados Unidos é um país que nós sabemos que tem uma economia melhor, vamos dizer assim, é um país mais rico do que o Brasil. E lá você tem uma população carcerária maior. Mas também, Mas não quer dizer que é um país mais rico, porque a desigualdade lá também não é grande. Exatamente, tem a desigualdade. Você tem que pensar também o seguinte, tem países que vão ser mais punitivistas que o outro, que vai achar que a grande questão é punir o delinquente. Quando nós sabemos que tem que ter muito mais do que punição. Tem que ter uma educação, você vai ter que mudar a cultura. Né? Ontem, nessa semana, o Beltrame teve falando ele deu uma entrevista e ele até estava comentando que ou a sociedade vai acordar e nós vamos trabalhar a cultura ou nada feito na segurança pública. Você está falando aí, tratar a cultura, existe no Brasil a questão de... Culturalmente, o negro ele é tratado como a escória, né? Vamos dizer assim, infelizmente essa é uma realidade.
E também os números, né, de mortos de negros é absurdo no Brasil, né? Como é que fica essa questão aí da violência contra o negro? É o chamado, que a gente tem escutado falando muito, extermínio da população jovem, negra, principalmente o jovem, né? E nós notamos que o crime, ele é cometido em grande parte pela população jovem. São homens, jovens, negros e que com pouco acesso à educação. Agora, você como policial, o Brasil é considerado um país homicida, ou melhor, a PM é considerada uma das que mais mata pelo mundo afora. Você como policial, como é que você enxerga isso? Eu enxergo que a sua colocação, e que inclusive eu escuto muito essa colocação na mídia, é uma colocação perigosa. Por quê? Porque realmente a Polícia Militar tem, principalmente a Polícia Militar do Rio de Janeiro, né, e de São Paulo, ela tem essa grande questão de ser uma polícia truculenta, de ser uma polícia violenta. Mas o que nós temos que lembrar também para o telespectador é que a polícia também morre muito, é uma das polícias que mais morrem no mundo. Então, pode ser falado que é a polícia que mais mata, mas também é a polícia que mais morre. Então, eu coloco a seguinte questão: será que o que está ocorrendo não é uma grande desordem governamental de como tratar a segurança pública e acaba colocando o policial de enfrentamento com o cidadão infrator, né? E, ao mesmo tempo, o cidadão infrator com o policial, numa verdadeira guerra. Agora, você citou aí essa questão governamental. Me corrija se eu estiver errado, tá? A Polícia Militar, principalmente, cada estado tem sua polícia, né? Mas é regido por uma lei maior. Como é que funciona isso? Você citou, por exemplo, a violência da Polícia do Rio de Janeiro, né? Quando eu falei, eu até generalizei, que a gente não deve generalizar, de falar que a PM, né? Mas cada estado tem sua estatística. Então, como é que funciona isso? Quais são as liberdades que cada estado dá ou não para a polícia, ou como que isso é regido dentro da nossa legislação? Na verdade, a Polícia Militar, ela tem o código em separado deles. Eles têm a legislação penal militar, eles têm o Código Penal Militar, o Código Processual Militar. Então, eles têm um outro regimento que é diferente da Polícia Civil. As polícias militares, por mais que elas são separadas por estado, que elas são polícias estaduais, né, elas funcionam basicamente, Moisés, do mesmo jeito, né, a questão da hierarquia, de disciplina deles. O que nós vemos é que essa mudança de comportamento das polícias, por exemplo, a Polícia Militar de Minas Gerais é considerada, através de estudos, a melhor polícia militar do Brasil. Por que é diferente isso? É uma grande questão que você colocou, que eu acho interessante a gente estar refletindo. Acima de tudo, Moisés, eu acredito que seja pela questão daquela população ali e de como que o policial entende que ele tem que reagir com o crime daquela localidade. A questão do crime em Minas Gerais é totalmente diferente da questão do crime do Rio de Janeiro, por exemplo. E não só isso, somado a isso, temos as condições de trabalho, que algumas polícias estaduais pagam melhor. Você está entendendo? Tem um aparato melhor, tanto do comandante dá maior apoio, e também as escolas de formação, tá, Moisés, que sempre tem que ser falado, porque o que eu noto hoje em dia, aí eu sempre estou falando aqui com você, não estou falando na opinião da Polícia Civil, não, que eu estou falando da opinião da Ana, né? Eu vejo que tem muito a mídia colocando como se tivesse o vilão e o mocinho. E o vilão sempre é colocado como policial. É interessante lembrar que o policial é um trabalhador como outro qualquer. Como outro qualquer, com certeza. Que inclusive sofre com falta de recurso, né? Falando de recurso, a Câmara dos Deputados de Minas Gerais vai abrir essa semana agora com uma série de trabalhos e dois me chamou a atenção. Mas antes disso eu quero só fazer um pequeno comentário. A gente tem notado um crescimento, né, na bancada dos deputados aí que são representantes de pessoas ligadas à segurança pública ou ex-policiais ou policiais, né?
E você acha que isso melhora a condição de vida do policial? Mas antes de você responder isso aí, deixa eu só fazer um pequeno comentário. Os trabalhos na Câmara vai começar essa semana agora e tem 2 trabalhos que me chamou a atenção. Um deles é um pedido que o Sargento Rodrigues entrou com requerimento de abrir concurso público para agente penitenciário. Então aí eu volto naquela pergunta que eu te fiz. Esse crescimento da bancada que tem representantes, né, ligado à polícia, ligado à segurança pública, ajuda alguma coisa o profissional policial? Né? E a questão desse requerimento aí, como é que isso implica na segurança pública? Moisés, deveria ajudar, né? A presença de ex-policiais e agentes da segurança em geral nas bancadas deveriam ajudar. Por que eles estão tendo mais acesso e ganhando espaço? Porque o policial ele está cansado da situação. O povo está cansado, mas o policial também está. Então a gente acaba votando, elegendo policiais para lutar por nossos direitos. E isso aí, Moisés, é uma questão que eu vejo gente muito bem intencionada na política, gente boa, e que não tem essa preocupação com a segurança pública e não tem essa pauta. E aí vem outras figuras na mídia, como por exemplo o deputado Jair Bolsonaro, que acaba ganhando espaço em meio aos policiais e apoio. Por quê? Porque ele diz que vai lutar pelos policiais, apesar na minha opinião, eu não concordar com as ideias do Bolsonaro, eu conheço muitos colegas que apoiam ele. Por quê? Porque ele fala que vai melhorar a vida do policial. Você está citando aí, desculpa te interromper, você está citando aí o Jair Bolsonaro, eu vou fazer uma citação aqui dele, que ele diz o seguinte: tem que dar retaguarda jurídica para o policial poder agir. Exato. O que você me fala disso? Eu te falo o seguinte, o policial hoje, ele tem medo de trabalhar, porque ele fica acuado, Moisés. Os policiais, como eu te disse, eu não estou aqui defendendo nenhuma barbárie policial e nem ações truculentas da polícia militar ou polícia civil, porque se fala muito que a polícia militar é truculenta, mas as outras polícias também tem que ser falado delas também, tanto não só as estaduais, como a Polícia Federal também, todas tem essa cultura de repressão, vamos dizer assim, né? O que tem que ser mudado totalmente, só vai ser mudado, Moisés, nos cursos de formação da polícia. Tem que ser introduzidos nos cursos de formação disciplinas como direitos humanos, como psicologia. Tudo isso ajuda a mudar a cabeça da pessoa que está virando policial, porque é a academia que vai formar essas pessoas que vão atender a população. O policial hoje ele sente que ele não tem esse aparato para poder trabalhar e se sente... Então você concorda com essa frase aqui do Jair Bolsonaro? Eu não sei em qual contexto que o Jair Bolsonaro falou isso aí, e eu tenho muito medo do que o Jair Bolsonaro fala. Perfeito. Mas assim, tirando esse fragmento assim, seco, eu concordo com a fala do Jair Bolsonaro. Ana, o papo está muito bom, tá? Mas nós temos que encerrar esse bloco agora. Nós estamos falando sobre segurança pública. No próximo bloco a gente vai entrar na questão da violência contra a mulher, tá? Agradeço demais aí a sua atenção ao nosso programa. Assista a TV Caravelas pelo site tvcaravelas.com.br e se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, o nosso e-mail é valeconversar@tvcaravelas.com.br. Lembrando também que o próximo programa nosso será com o artista plástico Gunter, né, que a gente vai estar falando sobre a arte urbana, o grafite e outras formas de expressão, né, que envolve a arte urbana. E esse é o Vale Conversar. No próximo bloco a gente volta então com segurança pública e mais especificamente com a violência contra a mulher. Muito obrigado.
Olá, estamos de volta. Esse é o Vale Conversar. O tema de hoje, segurança pública, com a nossa convidada Ana Rosa. Ana, como a gente prometeu no outro bloco, né, a gente tem alguns questionamentos com relação à segurança da mulher, que também é a sua especialidade, né? Você atende na delegacia de mulheres, não é isso? Hoje, como é que está o atendimento à mulher no seu local de trabalho? Como é que é feito esse atendimento? Moisés, o atendimento ele é feito da seguinte forma, e isso é muito importante falar porque a mulher que está vivendo a situação de abuso dentro do lar, ela tem que saber como que ela vai buscar o meio para ela romper com esse ciclo de violência doméstica que ela está passando, né? Primeiramente, a mulher tem que saber que existem meios para ela denunciar, ela não está sozinha nessa guerra da violência contra a mulher, e que ela tem todo o aparato estatal. A Lei Maria da Penha é uma lei que tem bastante eficácia e que ela tem que sim denunciar, não se calar. Inclusive o governo até coloca isso, violência contra a mulher, não se cale, né? Porque a mulher ela tem medo. Quando se fala de violência contra a mulher, logo se lembra Maria da Penha, né? Que eu noto que você, ao iniciar a conversa, já cita Maria da Penha. É a única ferramenta para combater a violência contra a mulher? Moisés, no sentido da lei é a maior ferramenta e a mais importante que a mulher vai utilizar e vai encontrar dentro do mundo jurídico, né? Agora, canais serão diversos canais. A mulher tem várias formas de buscar ajuda do estatal para romper com o ciclo. É o que eu ia falar no seu primeiro questionamento. Que seria o 190 da Polícia Militar, seria o DISC 180 e seria também ir diretamente na Delegacia da Mulher. A Delegacia da Mulher é uma delegacia especializada, mas que nem toda cidade tem Delegacia da Mulher, tá? Tá, Moisés? E a mulher tem que saber diferenciar os momentos que ela vai procurar cada canal de proteção. Por exemplo, a mulher está vivenciando um momento de violência onde tem casos que o marido está com a arma de fogo apontado para ela. Tem casos que o marido está com uma faca. Nesse caso seria o 190? 190, porque ela precisa de um atendimento rápido, imediato, né? Então ela tem que discar naquele momento para que o agressor seja preso e principalmente para que aquele crime não seja colocado em efetividade, ou seja, proteger primeiramente a integridade física da mulher. Agora, lembrando, Moisés, esquecer essa questão de que violência contra a mulher é só física. A mulher espera chegar à violência física para poder tomar para ela poder tomar medida. A Lei Maria da Penha, ela diz que a violência contra a mulher ela é psicológica, né? Diminuição da autoestima da mulher, é até financeira, onde o homem priva a mulher até mesmo de comida como forma de punição, né? Então, assim, agora o 180, voltando aos canais, o 180 ele é um DIS que foi criado pelo governo federal na Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres, e a mulher poderá ligar não só para fazer denúncias. Lembrando que essas denúncias podem ser anônimas, tá? E com sigilo absoluto, a mulher não é obrigada a se identificar. E não precisa ser feitas ligações só pelas mulheres não, tá, Moisés? O vizinho pode fazer a denúncia também? Exatamente. Amigos? Cresceu, no último levantamento que eu tive notícia, cresceu 23% o número de pessoas que não são a própria vítima que denuncia. Vizinho, parente, colega de trabalho. Agora, você está falando desse crescimento aí, na nossa cidade, qual que é o número aí de mulheres que procuram essa ajuda? Moisés, em média, por mês, temos basicamente 80 a 100 atendimentos de mulheres que procuram a delegacia. E você acredita que essas denúncias atingem toda a população que sofre com esse problema? Não, muitas mulheres não denunciam e principalmente as mulheres, eu noto que as mulheres de poder aquisitivo mais alto, elas têm mais vergonha de procurar a delegacia e de narrar. Primeiramente é o medo da exposição no ambiente policial. Segundo lugar, porque tem medo de que aquilo vai causar repercussão no meio que ela convive em sociedade. Então você vai notar que a maioria das mulheres que buscam a delegacia,
elas são mulheres com poder aquisitivo mais baixo. Mas você não acha que esse medo também de buscar ajuda na delegacia de mulheres seja porque tem uma visão aí de que a delegacia não está preparada para receber? Moisés, eu não vou dizer para você que a delegacia não é uma não está afirmação, não, tá? Eu estou fazendo um questionamento. Sim, com certeza. Eu não vou dizer para você que a delegacia não está preparada, não, porque se eu falar assim, eu vou estar usando uma questão de generalizar. A delegacia que eu trabalho, eu considero uma delegacia preparada para atender as demandas que surgem eventualmente com a Lei Maria da Penha. Tá? Agora, lá tem pessoas especializadas para atender, a equipe é composta, sala reservada? Sala reservada para fazer o atendimento das ocorrências. Por exemplo, uma vítima de estupro, chega lá, como é que é feito o atendimento? A primeira coisa a ser feita é o acolhimento da vítima. Antes de pensar em punição do agressor, do abusador, a primeira coisa é o acolhimento, é a preocupação de como que a mulher está se sentindo psicologicamente, se ela está abalada. Então ela é levada para uma sala, primeiramente a sala reservada, diga-se por sinal, primeiramente a gente procura acalmar essa mulher, para depois entrar com ela na questão do relato do crime, tá? Porque a mulher, no primeiro momento, ela tem até dificuldade para narrar o que de fato aconteceu. Ela se sente envergonhada. E esse acolhimento é da mesma forma que um maior de idade, um menor de idade? Como é que é? Tem diferença? Existe diferenciação aí no profissional que vai atender, né? Quais são o passo a passo aí de um menor de idade e a mulher maior de idade? Como é que fica? O menor de idade a gente vai encontrar muito nos casos de pedofilia, né? Certo. Claro que você vai tratar uma criança, você vai acolher uma criança ou uma adolescente de uma maneira diferente do que você conversa com um adulto. Você vai ter que ter maior traquejo para você tratar com uma violência infantil de uma violência com uma pessoa adulta. Hoje em dia nós não temos o auxílio de um psicólogo na delegacia, né? Que deveria ter um convênio firmado entre os poderes públicos e entre as prefeituras para poder estar fazendo convênio com as delegacias e colocar ali um psicólogo para ajudar, porque você sabe que para ser policial não precisa ter formação em psicologia, né? E seria interessante, principalmente para as crianças, ter um psicólogo para estar atendendo, principalmente no acolhimento dessa vítima de abuso sexual. Agora, um grande problema também que eu vejo falar muito a vítima vai à delegacia, faz a queixa e depois, por pressão do seu agressor, que é uma pessoa muito próxima, ela acaba retirando a queixa. Como é que fica isso? Olha, acontece muito, tá? Da mulher querer se retratar depois, né? Que é comumente conhecido, erroneamente falando, é retirar a queixa. Retirar a queixa, isso mesmo. Aí ela vai retratar. Não só por pressão do agressor, mas também porque a mulher perdoa o agressor. A mulher, ela sente que, ela acredita que o agressor vai mudar, ela acredita que o agressor prometeu mudança e que ele vai regenerar, que ele vai voltar a ser bom com ela, porque a violência doméstica, Moisés, ela tem um ciclo. Primeiro o homem dá um tapa, na verdade, primeiro ele começa com a violência verbal. Aí depois ele dá um tapa e tudo a mulher aceitando. Aí até que ele vai partindo para uma violência cada vez mais intensa. E depois vem o arrependimento. Ele pede para a mulher voltar, fala que vai mudar, que nunca mais aquilo vai acontecer. A mulher acredita e na maioria das vezes ela recorre à delegacia dizendo: olha, a gente já voltou, a gente já reconciliou e eu não quero que ele seja punido. Então, é por essa questão, pela questão também das ameaças e por uma outra questão também, que é a dependência econômica que a mulher tem do homem. Então ela fala, olha... Isso é cultural, né? Cultural. Isso acaba sendo cultural. E é por isso que eu te falo que a Lei Maria da Penha, ela vem principalmente para ajudar essas mulheres que não conseguem deixar o homem, o agressor, por conta da questão econômica. Então, é o que eu voltei lá atrás. Agora, eu te falei que muitas mulheres sem condição financeira procuram a delegacia. Então, elas viram pra gente e falam assim, olha, se ele não sair da prisão, eu não tenho dinheiro para cuidar dos meus filhos. É ele que sustenta a casa. Eu tô vivendo com Bolsa Família.
Então, Agora, você falou aí sobre o ciclo da violência doméstica. Quais seriam as causas aí? O uso de drogas está relacionado, bebida, a violência doméstica? Principalmente o alcoolismo. A maioria dos casos que nós atendemos, a mulher relata que o homem voltou para casa embriagado e por motivos fúteis, como por exemplo um jantar que não está pronto. Um jantar que não está pronto é motivo para o homem partir para a agressão verbal e posteriormente para a física. Então a gente pode meio que afirmar que a população com problema de alcoolismo, por exemplo, ela está mais propensa a ter, mais propensa, com certeza. Ataques. O uso de droga, ele é relatado também, mas não na mesma proporção do alcoolismo. E tem também a outra questão, né, Moisés? É a questão do machismo, da cultura do machismo, Sim, que do machismo. É muito presente na sociedade brasileira, e o homem acredita que a mulher é uma posse dele. Sim, e que a mulher tem que aceitar tudo, mas não é bem assim, né? Aliás, não é nada assim. Uma questão também que a gente observa a vítima, na verdade, a mulher, né? A gente tem que considerar também a questão dos filhos, né? Nesse caso, como é que fica a situação dos filhos, né, de uma denúncia aí de violência doméstica? Moisés, depois da mulher, os que mais vão sofrer serão os filhos. Os filhos presenciam, já acontece caso da gente ouvir crianças como testemunhas, né? Porque às vezes o caso da violência doméstica está tão grave naquele núcleo familiar que a gente acaba ouvindo até os filhos para saber. E os filhos relatam. Olha, eu vejo minha mãe e meu pai brigando todo dia. O meu pai bate na minha mãe todo dia. A gente faz a pergunta, mas por que eles brigam? Porque minha mãe não fez o café do jeito que ele gostava. Porque minha mãe saiu para fazer compra e meu pai chegou bêbado e achou que minha mãe estava traindo. Então, assim, crianças de 8, 9 anos convivendo com uma situação dessa dentro de casa. É uma situação de risco, né? Agora, quando vocês recebem um caso desse lá, é feito, parece que o chamado medida protetiva. Como é que funciona essa medida protetiva? E o que a mulher pode esperar dessa medida protetiva? A medida protetiva é uma medida cautelar, tá, Moisés? Então, ela é uma medida protetiva até chamada de urgência. Se a mulher está vivendo uma situação de violência doméstica, ela tem urgência que o marido, o namorado, o amásio, porque é importante falar também que as pessoas acham que o Maria da Penha vai ser só quando é marido. Não, é namorado, ex-namorado, amásio, não precisa estar casado, sabe? E quando a mulher precisa da medida protetiva, é porque a violência contra ela está a ponto de colocar a vida dela e dos filhos em risco mesmo. Então ela procura e fala, olha, não dá para esperar. E aí ela pede a medida protetiva. O que a mulher pode esperar da medida protetiva? Isso. Ela pode esperar várias proteções que a lei prevê. Por exemplo, quando a gente está fazendo a protetiva para a mulher, a gente pergunta para ela, o que você espera, o que você está precisando? E lá a Lei Maria da Penha, ela dá como se fosse um cardápio para a mulher escolher o que ela está precisando de fato. Aí tem lá. Para a segurança dela. Aí tem lá o afastamento do agressor do lar, o imediato afastamento do agressor do lar. A gente pergunta para ela, você quer que ele saia de casa? Que o juiz... E aí o juiz determina. Determina. Aí ela vai marcar. Aí a gente pergunta para ela, você quer que ele seja... ficar afastado de você 500 metros, que é uma ordem restritiva de direitos, que ele não faça contato com as testemunhas, que ele não faça contato que ele não vá a certos lugares que você frequenta. Então a gente vai marcar aquelas opções que a Lei Maria da Penha dá para a mulher vítima de violência e a gente remete para o juiz. Lembrando, quem dá a medida protetiva não é a delegacia, nós somos um intermediário entre a mulher e o Poder Judiciário. Nós mandamos para o juiz, passa pelas mãos do promotor, o promotor vai opinar se ele é favorável ou não àquela medida protetiva e o juiz vai deferir posteriormente, entendeu? Certo. O que acontece depois que o juiz defere? O oficial de justiça vai na casa da vítima, entrega uma cópia da medida protetiva para ela e assina que ela está ciente que o homem tem que ficar afastado dela e que tem que deixar o lar. A mesma coisa é feita com o agressor. O agressor assina que está ciente.
No próximo bloco eu quero continuar nessa questão, tá certo? E você explica pra gente também o que acontece quando o homem desobedece essa medida protetiva. Não saia daí, a gente volta já já. TV Caravelas descobrindo um novo jeito de fazer televisão. Estamos de volta, esse é o Vale Conversar. Estamos conversando hoje com a Ana Rosa, que é policial civil, e a nossa conversa é segurança pública e violência contra a mulher. No outro bloco, Ana, a gente estava falando sobre a medida protetiva, você estava dando uma explicação bem didática a respeito. Queria que você continuasse e principalmente, o que acontece se o homem desobedece aí essa medida protetiva? Pois é, a medida protetiva, em caso de desobediência, ela pode ensejar a prisão preventiva do agressor, que está descumprindo a ordem restritiva. Quem que tem que ter o papel de fiscalizar o cumprimento dessa protetiva? É o que eu ia te perguntar, de quem vigia essa... Nós sabemos que são poucos policiais que tem, né? Uhum. E cada dia tem menos, porque os concursos públicos estão escassos, né? Uhum. O que a gente orienta para a vítima é: o homem desobedeceu, imediatamente informe o 190 e a delegacia de mulher. Eu brinco muito, uma frase que eu uso com a mulher, que eu falo assim: o homem pode aparecer na sua porta para te entregar uma rosa, precisa dele ter ido lá para te ameaçar. Se ele está descumprindo, ele veio te entregar uma rosa, você já denuncia. Porque o homem, ele vem, eu quero conversar. Mas quando ele entra dentro da residência, volta aquele ciclo de novo. Ele agride novamente. É o que eu falo sempre para a mulher. Mas ele foi na minha porta, mas ele não me ameaçou. Não, tem que ser duro, Moisés. Existe um trabalho para reconhecer o que é uma violência. Deixa eu tentar aqui elaborar uma pergunta de forma que o telespectador vai entender também. Existe separação ou toda violência contra a mulher ela vai entrar nessa questão aí da Maria da Penha? Um exemplo, o casal está ali e surge uma confusão de roda de boteco e de repente acontece uma agressão. Isso é considerada a tal violência doméstica ou é um crime qualquer? Como é que fica isso? No caso, essa tal agressão que surgiu no boteco é uma agressão entre os cônjuges mesmo? Entre os cônjuges mesmo. Porque é até importante essa pergunta sua, eu vou abranger um pouquinho. Porque as mulheres pensam que toda violência contra elas têm que procurar a delegacia de mulheres. De mulheres. Uhum. Não é bem assim, tá? Eu vejo muita briga de vizinho, que a mulher vai e quer a proteção da Maria da Penha. Eu falo para ela, não, esse caso não enquadra na Lei Maria da Penha. Mas qualquer briga entre cônjuges vai ser sim violência doméstica. Porque quando diz a palavra violência doméstica, parece que tem que ser a violência que acontece dentro de casa. E não é. Não. Uhum. Inclusive, tem um entendimento da lei, para você ter ideia, que até empregados, dependendo do grau de subordinação que tem entre o patrão e a empregada, vai ser protegido também pela Maria da Penha. É uma lei que busca coibir as ações do homem de maltratar a mulher e de colocar a mulher numa posição inferior. Essa que é a grande questão da Lei Maria da Penha, tá, Moisés? Tá, a gente já falou aqui da violência com os filhos, a mulher.
Como é que fica a população LGBT na Lei Maria da Penha? Como é que fica o atendimento dessa população na Delegacia de Mulheres? Há algum local específico para tratar disso ou não? Como é que fica? O grupo LGBT, a população LGBT, vai procurar a Delegacia de Mulheres normalmente, sem sofrer qualquer preconceito, vai ter o mesmo tratamento. Em Ipatinga, temos casos de mulheres que mantêm a relação homoafetiva e que procuram a delegacia, vai ter os mesmos direitos e proteções de um casal heterossexual. Sim, sem problema algum, vai procurar normalmente a delegacia. O roteiro é o mesmo. O roteiro é o mesmo, o atendimento é o mesmo. Inclusive o governo, nesse sentido, Moisés, o governo até fez uma modificação no registro de boletim de ocorrência. O que tem uma pergunta? Que agora tem a questão de gênero, né? Exato. E a gente tem que fazer essa pergunta e colocar aquilo que a pessoa se identifica. Transexual, a gente coloca transexual, travesti, a gente vai colocar travesti. Isso para fins tanto de atender melhor, quanto da pessoa se sentir bem e principalmente a estatística, de saber se algum daqueles crimes estão sendo até mesmo por uma questão de homofobia, lembrando que pai com filha também caracteriza a Maria da Penha, não é só pessoa que tem relação amorosa, não, tá? E as pessoas confundem isso aí. É relação de subordinação, Moisés, dentro de um contexto do homem para com a mulher. Então, tá? A população LGBT, tendo um problema desse, ela pode procurar a Delegacia de Mulheres tranquilamente e que vai ser bem recebida, tratada de forma coerente. Normalmente, do mesmo jeito que qualquer outro casal. Não tem nenhuma diferenciação. Tá. A gente sabe também que é uma população que sofre outros tipos de violência, né? Nesse caso, outros tipos de violência, ela deve procurar a Delegacia de Mulheres ou, como você disse, que tem violência contra a mulher, que não é caso de Maria da Penha? Né? Violências que a gente pode dizer que são decorrentes de crime de ódio contra a população LGBT ou crimes que se assemelham à chamada homofobia, a pessoa vai procurar a delegacia que não é a especializada da mulheres, não. Ela vai procurar a delegacia, por exemplo, na cidade de Ipatinga, vai procurar a delegacia do centro. Lembrando que cada delegacia hoje vai responder por uma área. Então, se a pessoa sofreu um crime num certo bairro, por exemplo, vou dar o exemplo da Cidade Nobre, bairro Cidade Nobre, vai ser numa abrangência da ISP 117, de uma área específica, que vai ter um certo delegado e uma certa equipe para atender. Agora, você está falando aí de outras delegacias, por que acontece uma demora em determinados atendimentos? Essa demora, ela é preocupante, Moisés, e a população padece com isso. Pessoas que são presas em embriaguez do volante, por exemplo, elas demoram atendimento que poderia ser rápido. Pessoas que vão até mesmo pagar fiança, demora o atendimento. Por quê? A Polícia Civil, Moisés, está, por exemplo, sem concurso de delegado desde 2011. A Polícia Civil não tem concurso de delegado. Não tem concurso para escrivães, que é aquele policial que está ali tomando interrogatório, que está acelerando o processo, desde também 2011. Então, a Polícia Civil está no limite que ela pode trabalhar. E pode parecer que não, a população desconhece como são os trâmites, né? O Brasil é um país muito burocrático. Então, para fazer um atendimento, nós temos que fazer todo um processo que requer muitas formalidades. Aliás, nós temos que seguir essas formalidades. Aliás, a gente tem que desconstruir também esse conceito de burocrático. A gente pensa que burocrático é algo ruim. Não, burocrático é algo que vai funcionar porque tem uma forma de se fazer determinada coisa, tem regras, né? Exatamente. Então, burocrático não é algo ruim. O Brasil é burocratizado, mas isso não é algo ruim, correto? Lembrando que o processo, o que é o grande objetivo do processo e de ser tudo muito bem explicado, muito bem documentado, é proteger os direitos mesmo do cidadão. Do cidadão. Entendeu? Agora, você está falando aí a questão de ter esse tempo todo sem concurso público. Só se pode contratar através de concurso público, né? O servidor público só se pode contratar através de concurso público. Vocês vêm sofrendo questão salarial aí ultimamente, não é isso?
O servidor do Estado de Minas Gerais ou isso é o Brasil inteiro? Moisés, vários outros estados estão passando pelos mesmos problemas. Mas especificamente em Minas Gerais? Minas Gerais eu tenho mais poder para falar, porque eu sou uma das pessoas que está sendo atingida por isso, atingidas por isso. Somado à falta de concurso público, onde tem delegado que atende, é responsável por 2 delegacias, por exemplo, somado a isso, temos o problema salarial. Né? Como eu disse no início, o policial ele é um cidadão, ele é um funcionário, ele é um trabalhador como outro qualquer. E o Estado de Minas Gerais já tem bastante tempo, acredito, uns 7, 8 meses, ele parcelou os salários dos policiais e também de outros funcionários públicos. Estamos recebendo em 3 parcelas, antes recebíamos no 5º dia útil e hoje não. Hoje tem um cronograma, um calendário, falando quando a gente vai receber a primeira, a segunda e a terceira parcela. Então, além de não ter concurso público, a polícia está mal equipada e ainda tem esse problema salarial. Falta de viaturas. Então, o que a gente pode perceber com isso aí é esse crescimento dessa bancada que tem, né, hoje de policiais, de pessoas ligadas à segurança pública, não está ajudando muito o servidor da segurança pública, né? Ou seja, não faz sentido ter vários seguidores de Bolsonaro, por exemplo, se o pessoal da segurança pública não está tendo o seu direito resguardado, é o que eu te falei, aí. Deveria ajudar. Deveria ajudar, justamente. Um outro questionamento que eu quero fazer para você na cidade aqui houve uma prisão, aliás, algumas prisões, né, de policiais envolvidos em corrupção. Como é que é a visão disso aí dentro da Polícia Civil? Como é que está sendo tratado? E qual que é o caso também? Ô Moisés, na verdade eu vou até falar isso para você de forma bem sucinta, porque nós não sabemos muito bem que acusações pesam contra cada policial que foi preso. Eu posso te dizer que eu conheço todos os policiais que foram presos, né, numa ação conjunta do Ministério Público, com a Polícia Civil, com a Corregedoria da própria Polícia Civil. Então, assim, eu conheço todos eles, são policiais que eu trabalhei com eles e são excelentes profissionais, ao meu ver, né? Estou dando a minha opinião, não estou falando o nome de outra pessoa. E está sendo tratado de uma maneira muito séria, está sendo apurado, vamos ver se no final teve mesmo, porque hoje no Brasil, antes de você ser condenado, você já é culpado, é uma coisa que nós temos que tomar muito cuidado. Tá? Então, vamos esperar as ações do Ministério Público e da Corregedoria para poder dizer mais. Eu não costumo fazer juízo de valor antes de ver final de investigação, mesmo porque eu sou policial que mexe com investigação e eu sei que muitas coisas começam de um jeito e terminam de outro. Tá? Então, essa é a minha opinião. Eu queria que você falasse com o nosso telespectador os contatos aí. Sim. Da delegacia. Como eu disse no início desse bate-papo, a mulher tem vários meios para poder romper com o ciclo de violência. Um deles, o mais importante, ao meu ver, porque é uma prestação imediata do serviço policial, é o 190, não tenha medo de ligar, denuncie através do 190. Tem também o 180, que é o Disque do Direito da Mulher, que vai coibir as ações de violência contra a mulher. E tem o número da Delegacia de Mulheres também, que é o 3822-5156. 3821-5156. 3821-5156. E o endereço da delegacia é Rua Pedras Preciosas, 755, no Iguaçu, no bairro Iguaçu. Beleza. Agora nós estamos encerrando aqui o programa, agradecer a sua presença, tá certo? E agradecer também ao convite e desafio que a TV Caravelas me fez aqui, na presença do Vinícius, seu Marcos, a dona Selmar, e para mim é um prazer muito grande apresentar esse programa. Vale conversar, né? Ana, obrigado demais, mas eu não posso deixar de encerrar o nosso programa sem te fazer o meu último questionamento. Polícia para quem precisa e polícia para quem precisa de polícia. O que você me fala?
Ô, Moisés, eu vou te dizer o seguinte, que sem polícia não tem jeito da sociedade permanecer. Temos que quebrar paradigmas de que a polícia é o vilão e o que está aparecendo hoje é que o bandido, ou o cidadão infrator, que a palavra mais correta é utilizar, é o mocinho. Tá? A polícia tem que mudar sim, tem que mudar muito, mas existem pessoas muito capacitadas dentro da polícia que estão buscando essa mudança. É a chamada polícia cidadã, inclusive o slogan da Polícia Civil é a polícia cidadã. Né? Temos que trabalhar, formar uma outra polícia, não tenho dúvida alguma de que temos que fazer uma reforma estrutural a nível nacional para mudar esse quadro da polícia. Sugiro que as pessoas tenham mais, que o telespectador possa estar visitando as delegacias, entender um pouco mais de como é o serviço do policial e quebrar esse tabu de que polícia é o bicho de sete cabeças. Nós estamos aqui para servir mesmo a população. Beleza. Muito obrigado, Ana. Obrigada pelo convite, Moisés. Obrigado.